Esse vídeo é específico para você que, assim como eu, também estuda sozinho e está procurando dicas de como otimizar esse momento e conseguir ter melhores resultados. As dicas que eu vou trazer hoje para vocês servem para qualquer tipo de estudo, pode ser de idiomas, pode ser para escola, para faculdade, para um concurso público, serve para qualquer tipo de estudo e você vai ver que vai melhorar muito o seu rendimento quando você começar a estudar. São dicas simples e que você pode fazer adequando só algumas coisinhas aí na sua rotina. A primeira dica essencial é você escolher um ambiente que você vai estudar. Não precisa ser sempre o mesmo lugar, porque eu sei que nem todo mundo tem condições de, por exemplo, ter um escritório, ter um home office, ou ter um lugar para uma mesinha, algum lugar para estudar que seja exclusivo para isso. Mas busque um lugar que seja silencioso e livre de distração. Se na sua casa tiver muito barulho, tiver criança pequena ou se for um lugar que é muito movimentado, você pode optar por ir a uma biblioteca, ir a um parque ou algum outro lugar que seja silencioso, onde você possa se concentrar para estudar. Eu sei que tem muita gente que estuda ouvindo música, que estuda aí com barulho. Eu não sou desse tipo de pessoas, eu preciso de um pouquinho de silêncio. Então eu sempre buscava estudar num horário na minha casa onde tivesse menos barulho possível. Isso me ajudava muito a conseguir reter as coisas melhores. Hoje em dia eu tenho um lugar para estudar, eu tenho silêncio, eu fico basicamente o dia inteiro sozinha em casa, então eu consigo me concentrar melhor nos estudos, mas se eu também não tivesse como ter esse momento, esse local bem quietinho para estudar, talvez eu fosse para uma biblioteca ou eu fosse para algum outro lugar que não fosse tão barulhento. Além de silêncio, você também precisa ter uma rotina de estudos, mas isso não quer dizer que você precisa criar uma rotina super engessada para você estudar. Pode ser considerado rotina o simples fato de todos os dias você estudar um pouquinho. Então, vai que você trabalha e estuda e tem pouco tempo para poder se dedicar aos estudos. Aqueles 15 minutos que você utiliza no metrô, ou quando você chega em casa, quando você vai tomar banho, ou que você colocou uma comida para fazer, e você faz uns 15 minutos, 10 minutos do Duolingo todos os dias, isso já é criar uma rotina. Apesar de muita gente falar que você precisa estudar freneticamente, que sentou e ficou 4, 5, 8 horas estudando, eu sou adepta das pausas regulares durante os estudos. É uma coisa que me ajuda muito. Eu tenho muita dificuldade em sentar e ficar horas seguidas fazendo a mesma coisa, me cansa. Então eu sempre faço umas pausas para poder dar aquela respirada no cérebro, dar aquela descansada. Então, por exemplo, se eu estou estudando por algum livro, eu estudo 30, 40 minutos, no máximo uma hora, paro, faço o Lyrics Training, que é para idiomas, ou eu levanto, assisto um vídeo no YouTube, ou eu jogo alguma coisa, ou eu simplesmente levanto e vou olhar na janela, porque se você ficar o tempo inteiro ali, sentado, fazendo a mesma coisa sem dar pausa, seu cérebro vai cansar e vai chegar um momento que o que você está lendo, o que você está vendo, vai ser informação perdida. Eu vou deixar aqui embaixo um estudo científico que mostra que nosso cérebro tem uma taxa de concentração. Então, a partir de um certo momento que você está fazendo uma certa atividade, ele já começa a perder o foco. Então, isso você acaba desperdiçando o tempo que você tá usando ali para estudar. Você pode simplesmente levantar, beber uma água, fazer outra coisa e quando você voltar, você vai conseguir reaproveitar e aproveitar muito melhor esse tempo que você tá parado estudando. Uma coisa que funciona muito comigo é não ficar presa a estudar por apenas um método. Por exemplo, como eu já falei lá no vídeo do Duolingo, no caso de idiomas, eu não gosto de focar somente no Duolingo. Então eu uso várias ferramentas para poder estudar. Eu utilizo o livro, eu vejo videoaula, eu uso o Duolingo, eu uso o Lyrics Training, eu estudo por outras coisas, eu vejo filme, eu uso ferramentas como o Learn Language com o YouTube ou com o Netflix para poder ver outros tipos de conteúdo e tudo isso é forma de estudar. E para quem estuda sozinho, uma coisa muito importante é criar meta, porque se você não tem um professor, você não tem alguém que está ali o tempo todo te avaliando, vendo se você cumpriu as atividades, você precisa criar metas para você mesmo se avaliar. Mas o mais importante quando você cria meta é você fazer metas que você sabe que você vai alcançar se você fizer um esforço
controlado. Não adianta você querer colocar, por exemplo, em idiomas que você quer ficar fluente em um idioma em um mês, porque isso é impossível. É uma meta que você não vai conseguir alcançar e que pode até te frustrar e fazer desistir de continuar estudando o idioma. Então, se você colocar, ao invés de se tornar fluente em um mês, você colocar lá que você quer aprender expressões e quer aprender vocabulário para poder dar um bom dia para alguém, perguntar o nome para a pessoa, perguntar uma informação, falar sobre si, são tipos de metas que você vai conseguir alcançar. Porque se você focar nesse tipo de conteúdo, se você treinar esse tipo de conteúdo, em um mês você consegue. Eu tô estudando chinês agora há 2 meses e meio e com um mês eu já conseguia falar algumas coisas. Eu até gravei um vídeo mostrando, mas era um vocabulário bem limitado para você dar um bom dia para alguém, perguntar o nome para a pessoa, dizer com que trabalha. Mas foi uma meta que eu coloquei. Eu queria com um mês conseguir falar coisas básicas com as pessoas. Então, quando você coloca esse tipo de meta que você consegue alcançar, você se torna mais motivado, porque você viu que você conseguiu, você viu que era capaz, que seu esforço valeu a pena, e aí quando chega o próximo mês, você pode aumentar um pouco essa meta e colocar que você quer falar sobre outro tipo de assunto, você quer conversar sobre cinema com alguém. Então, você vai focar em estudar os temas e os assuntos sobre cinema. Estudar sozinho é uma tarefa que muitas vezes pode ser bem complicado, mas se você souber utilizar ferramentas que te ajudam nesse processo, você consegue ter resultados incríveis. E eu tenho várias dicas aqui, tem uma playlist exclusiva para você que quer aprender a estudar sozinho, onde eu dou dicas, onde eu mostro ferramentas que você pode utilizar. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha para eu saber que eu faço mais conteúdo parecido. Compartilha com alguém que está estudando sozinho e está meio perdido sem saber o que fazer. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!